Olha, gente, hoje se completam 1000 dias do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, bom dia. Ainda são várias as perguntas sem respostas, né, sobre esse caso? Exatamente, Paulo. Um dia triste e lamentável que precisa ser lembrado, não pode cair no esquecimento, porque envolveu pessoa eleita. As pessoas até podem não gostar da linha, da conduta da Marielle Franco, ou daquilo que ela pregava ou defendia, mas acho que ninguém pode desejar a morte de terceiros de outras pessoas. E esse é um crime que é lido, é interpretado por aqui como um atentado não contra... Nós não estamos tendo uma boa comunicação com o nosso Rodrigo Viga. A nossa produção vai tentar, em instantes, restabelecer a conexão, mas enquanto isso a gente avança aqui sobre esse tema dos 1000 dias aí do assassinato de Marielle Franco. Joel, o que você tem para nos dizer sobre esse tema? Eu tenho para nos dizer que o Brasil inteiro espera essa resposta, né? Quem foi o mandante? Quem mandou e por que mandaram matar Marielle Franco? Uma coisa parece estar cada vez mais clara. Teve ligação com as milícias, com essa modalidade do crime organizado, que envolve muitas vezes ex-policiais, líderes de algumas comunidades que se armam, que fazem uma coisa de segurança privada e que se tornam uma gangue do crime organizado e que cobram taxas e que dominam o território como se fosse um estado paralelo, né? São diferentes das gangues do tráfico, porque originalmente não vendiam drogas, agora parece que já tem milícia, inclusive vendendo drogas também. Então se tornaram aí novos chefões do crime organizado, diversos territórios na cidade do Rio de Janeiro, e são aí um flagelo realmente para a lei e ordem brasileira, porque muitas vezes se misturam com o Estado. Muitas vezes tem participação de membros do Estado na estrutura dessas gangues, dessas milícias do crime organizado. E a morte da Marielle tudo indica que tem a ver com isso. Eu não deixo de notar que muitos dos milicianos envolvidos aí nas investigações eram próximos, inclusive, da família do Jair Bolsonaro. Embora não haja nenhuma evidência de que o mandante tudo tenha partido da família, nem nada disso. Mas são pessoas próximas, Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, pessoas próximas aí por diversos canais ao clã Bolsonaro também. O Brasil precisa das explicações e o Brasil precisa enfrentar o flagelo do crime organizado e das milícias. E olha só que curioso, hein? As pessoas, tem muito político que bate no peito, né, para se dizer, eu combato o crime, eu sou contra o crime organizado, eu vou acabar com isso aí, eu vou acabar com a bandidagem. Mas quem são os políticos? Isso eu acho mais interessante, mais ilustrativo, mais importante da gente ver. Não quem são os políticos que gritam mais nas redes sociais contra o crime. Quais são os políticos que são, de fato, visados e recebem tentativas, às vezes, infelizmente, bem-sucedidas, como Marielle Franco, tentativas e planejamentos de assassinato por parte do crime organizado. No Rio de Janeiro, me parece muito claro, né? Foi Marielle Franco, Marcelo Freixo, Talíria Petroni, deputada federal, esses estão na mira do crime organizado. Portanto, eu identifico esses aí, com certeza, são inimigos da estrutura miliciana que tenta se apoderar do Rio de Janeiro. Então, minimamente, a gente tem que entender a luta deles e apoiá-la na medida do possível, porque o crime organizado é o inimigo número 1 da ordem, da lei aqui no Brasil. Viga, acho que nós conseguimos restabelecer o contato contigo. Você me escuta bem? Sim. Agora sim, por favor, Viga, bom dia. Sim, te ouço bem. A gente está, inclusive, aqui em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde a Marielle trabalhou, militou por pouco tempo, estava no primeiro mandato dela. E para lembrar essa data aí de 1000 dias do crime, sem ainda uma conclusão totalmente esclarecedora, foram estendidas faixas. As imagens do Márcio Marzullo mostram ali ao fundo quem matou Marielle, né? Aqui bem na entrada, na fachada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tem também uma série de despertadores bem aqui em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mais de 500, justamente para simbolizar aquele alerta, aquela sonoridade que tem que estar no ouvido, na mente das autoridades aqui do Rio de Janeiro, especialmente polícia e Ministério Público, que estão à frente dessa investigação. Lembrando que os dois presos, o Rony Lessa, PM da Reserva, que morava no condomínio na Barra, onde também tem casa o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-PM Elcio Queiroz, estão presos fora do Rio de Janeiro, vão a júri popular no ano que vem, mas até agora as autoridades do Rio de Janeiro não foram competentes o suficiente para descobrir quem mandou matar e por que
que mataram Marielle Franco e, infelizmente, consequentemente, o motorista dela, Anderson Gomes. São vários nomes citados, inclusive de vários vereadores, parlamentares, ex-parlamentares, Marcelo Siciliano, o Brazão, que foi, inclusive, membro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a integrante da família Girão, mas, como foi bem dito aí, o crime organizado tem ganho espaço e tem expandido os seus tentáculos aqui no Rio de Janeiro e, invariavelmente, aqueles que tentam bater de frente e enfrentar, especialmente os grupos paramilitares, têm algum tipo de problema. Agora há pouco, quem estava aqui, por exemplo, era o Marcelo Freixo, cercado por 3 seguranças gigantescos. Qualquer um que se aproximava dele, os seguranças já também se juntavam com medo de algum tipo de ameaça que possa acontecer contra esse parlamentar que fez a chamada CPI das milícias quando era deputado do estado do Rio de Janeiro. Quem mandou matou e por que mataram Marielle Franco são respostas que ainda não foram descobertas pela polícia e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que tinha como meta inicial elucidar completamente o caso até o final do ano. Mas, pelo andar da carruagem, dificilmente isso vai se concretizar, Paulo. Perfeito. Viga, queria te pedir um favor, acho que não deu para a gente enxergar com clareza aí a manifestação. Vou pedir para o seu cameraman focar aí na manifestação. Quantas pessoas nós temos? A gente tem uma manifestação pacífica aí, as coisas estão tranquilas. Como é que tá? Dá um panorama e para quem está nos acompanhando por imagens, poder ver aí algumas imagens desse manifesto em relação aos 1000 dias de morte da Marielle. Por favor, Viga. O ato foi um pouco mais cedo, viu, Paulo? Ali tem alguns colegas da imprensa e também da Anistia Internacional, que foi quem organizou o ato, perto dos relógios. Não sei se está dando para ver agora, provavelmente agora já está. Então, agora quem nos acompanha pela Panflix enxerga as imagens, Anistia, né? Viga. Exato. Oi? Quem nos acompanha agora pela Panflix está enxergando bem. Era isso que eu queria que as pessoas pudessem enxergar. Isso. São relógios pretos e amarelos na porta da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O ato foi um pouco mais cedo, logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Nós temos imagens aí também arquivadas que a gente vai poder trazer e disponibilizar ao longo da nossa programação. Foi um ato pacífico organizado pela Anistia Internacional. E a te lembrar, viu, Paulo, só para fechar, para botar um ponto, não vou dizer final, porque essa história não foi concluída. Houve um tempo, e não muito tempo atrás, que aqui no Rio de Janeiro, muita gente levantava a bandeira dizendo que o Estado era incompetente, seja ele município que não tem muita atribuição na segurança pública, seja ele o Estado, o governo do Estado ou o governo federal, não teria competência sozinho de combater o crime organizado e o avanço das milícias. E aí muita gente começou a defender a própria presença das milícias para inicialmente extirpar o crime organizado. Depois, algo seria feito com as milícias. O que se vê hoje é um avanço indiscriminado das milícias e essas duas correntes convivendo simultaneamente, tráfico e grupos paramilitares, Paulo. Perfeito, Viga. Adriles. Olha, a Marielle segue o triste curso dos mais de 90% de homicídios não esclarecidos, né? São familiares, amigos, pessoas próximas desse pessoal que é desaparecido, que é morto, sobretudo morto no Rio de Janeiro, em que a gente tem exatamente uma coisa triste dessa falta de uma barreira específica entre o crime organizado e o poder público. Muitas vezes as coisas se confundem. Realmente, esse tipo, o Joel tem razão, o Viga também, quando você cria um estado paralelo de combate ao crime, você cria toda a possibilidade desse estado paralelo subjugar o cidadão em nome de um estado criminoso, que pretende a sorrelfa do estado que se esfacelou, o Estado legítimo, fazer um tipo de lei singular sem nenhum tipo de coisa. Eu acho muito triste em relação a Marielle. A Marielle era uma figura pública que foi assassinada, muito provavelmente por gente muito poderosa, que tinha ramificações no estado do Rio de Janeiro. Acho muito triste também essas insinuações oriundas do assassinato da Marielle, como a Rede Globo fez, imputando praticamente algum tipo de suspeita ou ilação em relação ao presidente Bolsonaro, o tipo de exploração espúria em relação ao crime da Marielle. A Marielle não era uma figura que eu exatamente admirava. O PSOL também tem ramificações muito complicadas em relação a grupos terroristas. Alguns deles tentaram assassinar o presidente, que era um rapaz filiado ao PSOL. Alguns deles, inclusive, mataram o cineasta Santiago Andrade,
que eram black blocs, referendados pelo PSOL, ou seja, a gente tem ramificações criminosas baseadas na idiopatia à direita e à esquerda. Se há o crime organizado do lado, você tem os antifas, os black blocs, ramificações de violência nunca levam a nada, só a sangue. A possibilidade de diálogo é sempre legitimada por uma causa democrática. Quando você parte para a violência, é só quando você tem uma ditadura, quando você tem na Venezuela. Não é o caso do Brasil, mas infelizmente, em alguma medida, quando você tem um Estado de um crime organizado que se confunde com o Estado legítimo, como é o caso do Rio de Janeiro, você tem exatamente ideologias de todos os lados, ramificadas, equivocadas, conjunturadas junto a um tipo de crime. Aí o crime se democratiza e a deturpação dos fatos se coloca de maneira absolutamente avassaladora. Muito bem, Rodrigo Viga, agradecendo você pela participação aqui no Morning mais uma vez, querido. Um abração. Valeu, Paulo. Só para lembrar aos amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, hoje está tendo operação, todo dia tem operação contra a milícia aqui no Rio de Janeiro. E as milícias cada vez mais diversificam seus negócios. Só não estão cobrando taxa de sonho e taxa de oxigênio, o resto cobram tudo. E mais recentemente atuaram no ramo imobiliário, na construção de imóveis, né? Vídeo que aconteceu em 2019, quando 24 pessoas morreram na Muzema, na queda, né? De 2 prédios. Estão atuando também na fabricação clandestina de bebidas destiladas e na produção de cosméticos. Paulo, bom dia. Muito bem. Todos os políticos do Rio de Janeiro, de Eduardo Paes, Sérgio Cabral, clã Bolsonaro, todos apoiavam as milícias na primeira década dos anos 2000, né? Agora que eles viram o que aconteceu. Enfim. Acho que ele perdeu o contato. Acho que perdemos o contato com o nosso Rodrigo Viga. Um abração, Viga, para você. Vamos girar o assunto aqui no Morning.